Tem um aspecto que foi salientado aí por você, Graton, que essa questão, nós precisamos de pedreiro, mais pedreiro e talvez menos arquitetos ou engenheiros aí. O governo está com um programa também de tentar formar mão de obra e tudo mais. E eu vi que vocês procuraram aí universidades de segunda linha para fornecer os pedreiros, digamos assim. Em um dos seminários que nós fizemos tempos atrás aqui, o pessoal de call center também, eles estavam fazendo treinamento em company aí para poder preparar esse pessoal. Para conseguir dar escala nessa formação de quadros técnicos, sabendo que nós temos também aqui, além de universidade, tem escolas técnicas. À tarde, aliás, veio o Alcine Guerra aqui, que montou um modelo interessante lá em Pato Branco também. Quais são os pontos centrais que a Tata atua para conseguir dar escala nessa formação? E depois eu queria ver com o Grando também, do lado do governo, nessa articulação universidade, empresa, o que pode ser feito para fortalecer esse meio campo aí, que são os programadores, aí, esse pessoal mais técnico? Acho que tem dois esforços aí bastante fortes que tem que ser feitos, né? Uma, quando a gente fala do pedreiro, a analogia que a gente faz, não querendo desmerecer a função, né? É que assim, nós não precisamos ter somente especialistas ou pessoas altamente qualificadas atuando num processo de construção de software, né? Se a gente analisar um processo de construção de software, sendo muito simplista, né, você tem toda a parte de entendimento do requerimento de negócio, você tem as especificações que se compara ao trabalho que o engenheiro faz, né, o memorando técnico efetivamente da obra, e você tem o pessoal de construção, ou seja, o pessoal que vai lá gerar código à luz de uma especificação. Para alguns setores e para algumas indústrias, tipo indústrias e setores de tecnologia focada em plataforma baixa, a gente tem muita gente, falta emprego. Então hoje, se você for no mercado buscar profissionais de .NET e você for buscar profissionais de Java, que é onde o público universitário está focado, praticamente as academias estão focadas, o meio acadêmico está focado, você tem excesso, você forma mais gente efetivamente do que o mercado demanda. Quando você vai para outras tecnologias, né, que são ainda, né, as tecnologias demandadas pelos mercados globais, que são os mercados que demandam serviços de mainframe, faz 20 anos que a gente não injeta profissional nessa base de pirâmide. O que isso ocasionou? Ocasionou da gente começar a distorcer um modelo. E esse modelo, o nosso modelo vai totalmente contra aquele que é o modelo de uma empresa, por exemplo, certificada em CMM nível 3 ou 4, daí para cima. Então, nós hoje utilizamos a figura do analista programador, que ele vai, faz análise e constrói código. Para que você ganhe produtividade, existe pouca documentação gerada. Afinal, por que eu vou escrever algo que eu já sei como fazer? Né? E automaticamente o processo vai andando. É um ciclo vicioso que você tem na indústria. O que a gente precisa fazer, principalmente para essas tecnologias legadas? Investir na formação técnica, ou seja, investir em desenvolvedores, começar um processo de encarreiramento que a gente abandonou atrás por conta de parar de formar pessoas na base, né? E transformar aquele nosso analista desenvolvedor em um analista, aculturá-lo a documentar, aculturá-lo a gerar ativo através de um paper, né? Então, nós fazemos essa analogia do tipo, contrate uma obra e coloque os engenheiros para sentarem tijolos. O custo vai ser grande. E muitas vezes, até porque eles já não estão mais tão aptos, não acham aquela atividade tão nobre, a qualidade vai ser inferior. Então, a gente tem que lidar com esse tipo de problema que a gente tem no mercado, muito seriamente, para que a gente consiga ser competitivo. O custo, o fator custo, para você produzir um ponto por função no Brasil, né, não estou falando de salário, ele também é encarecido por isso. Para você produzir código no Brasil, ele também é encarecido, não só pelos impostos, não só pela burocracia do processo de exportação.
fiquei muito coçando, né, você falando, para já ir dialogando, mas vou fazê-lo agora. Primeiro, tentar responder aqui a indagação do Luiz. Lembrar o seguinte, nós tínhamos escolas técnicas no Brasil. Extinguimos. Não, o governo Fernando Henrique fez um avanço muito importante, eu acho. Nós tínhamos escolas técnicas, eu sou formado em eletrotécnica na Escola Técnica Federal do Espírito Santo. Lembro quando eu entrei no vestibular lá, a concorrência para o curso de eletrotécnica era mais do que o dobro que para a Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade Federal. As escolas técnicas foram muito importantes e nós tínhamos 3 Cefetes, Centros Federais de Tecnologia, o de Minas Gerais, o do Paraná e o do Rio de Janeiro, muito focado em química até, né, o SCOV. No governo Fernando Henrique, houve uma transformação inicialmente formal das escolas técnicas, todas se transformaram em Cefetes, mas acho que um processo muito rico de um verdadeiro upgrade das próprias escolas técnicas. Então, de maneira que nós temos hoje, a partir dessa base de escolas técnicas e os Cefetes tradicionais, um conjunto que já prestou muitos serviços ao Brasil, novamente, com recursos públicos da sociedade. O governo do presidente Lula, o número eu não tenho precisamente, porque isso eu li lá de Nairobi, mas ele mais que dobrou o número de Cefetes. O que foi construído historicamente, hoje é mais que o dobro desses Cefetes. Então, eu acho que essa é uma percepção muito clara do problema apontado e uma resposta também muito consistente de governo. Terminaria por fazer aí uma gabação a uma pessoa. Eu acho que o secretário de Educação Tecnológica do Ministério da Educação, com o Fernando, o Eliezer Pacheco, é um técnico de uma trajetória tão importante, é um especialista tão importante, nesse setor importante, que isso se torna uma indicação do grau de atenção que é prestado pelo governo à formação de pedreiros e mestres de obra. Eu queria lhe fazer... Posso aproveitar, então, e já coçar um pouco? Faça um pouco. Então. Quando você fala sobre o último item, foi uma novidade importante. Aprendi muito, mas especialmente um item ali me chamou muita atenção e eu aprendi, mas não aprendi o suficiente, que isso me esclarecesse um pouco mais. Quando você disse, então, tocou o aspecto de entidades filantrópicas, não é? Que são proprietárias de um conjunto importante de ações do Grupo Tata. Como são mesmo essas entidades filantrópicas? São universidades, escolas técnicas, são empresas na parte de infraestrutura e saneamento, né? E são centros de pesquisa e desenvolvimento. Perfeito. Então, foi o que eu ouvi, e você veja, então, questão cultural interessante. Nenhuma dessas empresas, nem de longe, no Brasil, culturalmente, podiam ser associadas com entidades filantrópicas. Na verdade, o pequeno... Só um parecer, eles são detentores das nossas ações. As nossas ações estão nas mãos deles como acionistas. Pois é, mas você me explica, não é uma então... parceria, é uma propriedade mesmo. Pois é, mas elas são consideradas... o meu ponto assim, de base para um raciocínio é a questão cultural. Eu apresento como entidades filantrópicas, esses acionistas, que são universidades, institutos de pesquisa, detentores de obras de saneamento. A única coisa que me ocorre de parecido aqui, a gente tinha, sim, algumas entidades, e eu acredito para nós, algumas entidades pilantrópicas. Pilantrópica. E essas entidades pilantrópicas até usavam um escudo de que poderia eventualmente prestar serviços de ensino. Nós sabemos exatamente como elas procederam. Mas só a brincadeira, né? Só o trocadilho é que permite uma aproximação cultural.
E é por causa dessa distinção cultural que você nos demonstrou tão bem, também me explicou, e você via, eu não sabia, né, quando eu menciono assim, mas eu não sei como é que se explica, e culturalmente eu não conheço o suficiente para entender como é que é esse turnover e qual a relevância desse turnover. Isso você também me ensinou. Mas a formação cultural de um representante da empresa multinacional aqui é consistente. Mais um exemplo que a gente encontra, por exemplo, na presidência da Intel para a América Latina, né? Ou o presidente da Nissan, quer dizer, ou o ex-presidente do Bank of Boston. Você não é mais um caso que nos deixa aqui orgulhoso de criatividade do brasileiro e a capacidade de adaptação. Então, somando esses pontos que eu procurei tangenciar da diferença cultural de uma empresa do porte da Tata, originária de uma cultura densa de um continente de 1,2 bilhões de habitantes, com 5, 6 mil anos de história, passando por esse momento de transformação, isso tudo é consistentemente, coerentemente expresso na sua apresentação. Prova a criatividade, a capacidade de um executivo brasileiro adaptar-se a um outro contexto cultural, mas nos informa, e aqui é a minha conclusão, nos informa com o que eu chamaria aí sim de distorções importantes para o conjunto de empresas brasileiras, na medida em que os seus ângulos de análise, o seu ponto focal é de uma empresa que detém 84% da demanda de software americana. Vamos dizer assim. Me ocorriam até outros vocativos para expressar exatamente o que é o peso, né, da economia americana. Aquilo que antigamente, no bom latim, a gente diz assim, Roma locuta. Né? Então, quando Roma fala, a Tata ouve atentamente e procura seguir. Eu não tenho certeza, ou mais, tenho fortes dúvidas se este é um caminho necessário para o desenvolvimento do setor no Brasil. Essa é a minha conclusão, agora para esse ponto. Eu queria só pegar um ponto que eu achei muito interessante aqui no Fernando Gratton, quando ele começa a fazer uma explanação, aí de repente ele tira o chapéu da Tata e põe o chapéu do Brasil aí. Tempos atrás eu fui entrevistar um indiano que era diretor mundial de marketing da Sun, e daí perguntei sobre a Sun, ele falou, daí quando eu comecei a perguntar da Índia, os olhos dele brilharam. Daí ele começou a falar da Índia, mas com um entusiasmo muito maior do que falando da Sun. Até eu falei, pô, mas que gozado, você fala com muito mais entusiasmo da Índia que da Sun. Ele tentou se explicar. Eu falei, não precisa explicar não, isso eu acho interessante. Né? A gente sabe que o fato de você ter indianos em cargos-chave em muitas empresas aí, como compradores aí de TI, ajudou muito a essa expansão das empresas indianas aí. Nos últimos anos, o Brasil ele se transformou também num exportador de executivos aí. Temos hoje o principal executivo da Microsoft na Ásia, que é um brasileiro, que em várias áreas aí nós temos executivos efetivamente bons, e temos alguns bons de marketing também, que nem o presidente do nosso Banco Central aí. Eu pergunto o seguinte, dá para perceber uma diferença entre esse espírito indiano do executivo, espírito nacional, digamos, do executivo indiano e multinacional e do brasileiro? Tem diferenças entre o jeito de pensar como brasileiro e o jeito que pensa como indiano em altos cargos e multinacionais? Aí é uma opinião muito, muito pessoal, tá, né? A minha percepção, eu faço uma brincadeira com o idioma inglês, né? Porque a gente tem o to be como ser estar, né? Ser brasileiro eu vou ser sempre. Estar numa multinacional, eu posso estar em uma ou outras, ou até numa empresa nacional. Então, acho assim, o orgulho de ser brasileiro é alguma coisa que a gente tem que resgatar. Mas existe disseminado isso no executivo brasileiro? No meu ponto de vista, sim.
Existe talvez na medida que o executivo brasileiro galga uma posição, principalmente em empresas multinacionais, uma preocupação muito grande em favorecer, ou seja, puxar a farinha para o pirão dele. Então vamos dizer que até por uma questão cultural, a gente talvez seja um pouco, não vou nem dizer ético, mas um pouco mais, como que eu poderia dizer? Está me faltando, não é nem questão da demonstração da isenção, mas é tentar ser isento. O adjetivo efetivamente está me faltando. O executivo indiano, eu tive possibilidade de atuar, né, até quando passava ainda por uma função gerencial, tentando passar ou puxar alguns serviços da multinacional aqui para o Brasil. O meu target era tentar encontrar um very good do outro lado da linha. Porque quando eu encontrava um very good, eu tinha certeza que aquele serviço não vinha para o Brasil. Porque isso já é prática de multinacional, você puxar serviços, né, para países efetivamente que têm um custo menor. Então, falando abertamente no mercado americano, quando eu encontrava um interlocutor indiano do outro lado, esquece. Né? Quando eu encontrava um interlocutor americano, aí você conseguia, de repente, puxar parte dos serviços para ser feito dentro do país. Eles, sim, existe efetivamente um processo de nacionalismo bastante forte, bastante intenso, né? Em todos os níveis. Não só no nível da população, efetivamente, mas também dos níveis executivos. Eles falam efetivamente com muito orgulho. Reconhecem muita fraqueza. Não tem cultura colonizadora. Então, o indiano ele não é um americano que tem uma cultura mais colonizadora de vir impondo. Eles são mais observadores, né? Mas mexeu efetivamente com a pátria, mexeu com eles. E se eles puderem puxar, efetivamente eles puxam. Essa questão da articulação dos executivos brasileiros no exterior, não há ainda uma visão de governo nisso, né, Grande? E eu lembro um caso de um dos seminários que nós fizemos, em que houve uma apresentação, foi no início do governo Lula, e houve uma apresentação do Carlos Salles, que foi presidente da Xerox, mas uma ótima apresentação, onde ele deixou claro essa questão, que quando ele ia negociar com o governo, ele punha o chapéu da Xerox. Quando ele ia lá fora tentar atrair investimento da Xerox para o Brasil, ele punha o chapéu do Brasil por duas razões, porque é brasileiro, porque fortalecia aqui a subsidiária da Xerox. E ele contou alguns pontos, eu já tentei colocar para alguns níveis de governo lá, mas é difícil, né? Ele dizia o seguinte, o Delfim, lá nos velhos tempos do Conselho Interministerial de Preços, ele autorizava um aumento para a Xerox. Daí o Carlos Salles, lá para receber lá a autorização do Conselho do CIP, né? E ele virava para o cara do CIP e falava, não, mas eu não quero que você conceda sem condicionalidades. Mas como assim? Eu estou dando o reajuste, você quer condicionalidade? Quero. Eu quero que você coloque aí que você vai dar o reajuste desde que a Xerox Mundial se comprometa a transferir para o Brasil tais e tais linhas de produção. É chamada conspiração do bem aí. Então, o que havia? Então, recentemente eu tive, há uns 2 anos aí, por coincidência, um pouquinho antes de haver aquele estouro dos vampiros lá, eu estava conversando com o presidente de uma multinacional de medicamentos, ele falou, conseguimos fazer a primeira venda para o governo sem precisar passar por intermediário, isso e aquilo. Quanto? 40 milhões de dólares. Qual a programação? Um aumento de tanto em 5 anos. O que você ganhou com isso? Eu ganhei porque o meu produto é mais barato, é melhor. Devia ter algum vampirinho no meio lá, mas não quis ser indiscreto com ele, né? Eu falei, você imagina... E daí, na mesma conversa, ele dizendo que tinha perdido uma fábrica de fármacos aí para a Coreia. Eu falei, você imagina o seguinte, você senta com o governo, em particular, em alto nível, não é conversa em alto nível, e discute o seguinte, fala, olha, eu estou batalhando aqui para ter tal fábrica de fármacos aqui, então se a gente conseguir juntar força, vocês condicionam a compra, isso aí, a transferência, quer dizer, o próprio executivo, ele dá os sinais de onde que está a diferença para ele poder ganhar do colega dele lá da Coreia. Então você faz a conspiração, você fala, olha, se você colocar tal condicionante aqui, daí você é recebido pelo presidente da República, faz aquele oba-oba tudo que ajuda na matriz, fortalece a posição dele, fortalece a posição do país
naquela disputa. Eu lembro que o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social era parceiro nosso aqui, nós passamos essa sugestão, mas daí o ministro da sugestão falou, não, mas isso aí tem que ser feito às claras. Eu falei, não, ministros, isso aí não se faz às claras, isso aí em alto nível você combina. Mas isso aí é uma estratégia, digamos, nessa guerra da globalização, que precisaria haver mais visão da parte do governo. Ou seja, quando a Tata ele quer disputar aí com a Tata Indiana um determinado trabalho aí, ele é Brasil. Mas falta essa visão, de uma visão estratégica que permita você juntar as duas pontas aí para em cima da mesma base de... Bom, por exemplo, tem incentivos, tem política de incentivos. Daí ele fala, pô, mas se condicionar os incentivos a trazer para cá tais e tais serviços, isso aí o Brasil ganha e ele ganha. Eu acho que isso aí, digamos, uma ideia como essa, eu acho que merecia, naquelas áreas mais modernas do governo, começar a ser trabalhada. Não? Luiz, eu acho que sim, acho que a ideia sim é importantíssima, de consequências práticas maiores do que supõe a vã imaginação burocrática, e eu vejo com alegria que, de 2003 para cá, que tive a oportunidade de participar no governo federal, o trade-off entrou como uma estratégia permanente. Já no Ministério da Saúde, por exemplo, nós temos exemplo. Mas eu vejo essa mentalidade quando dialogava com os colegas do Ministério do Desenvolvimento e a encontro hoje com o ministro Miguel Jorge, no pouco que falamos nesse um mês, já várias vezes a questão. Eu não sei quanto que aquilo que os argentinos chamam de um vendedor de frango, o ex-ministro Furlan, não sei quanto que ele, né, com essa visão exatamente de piatzista, quanto que ele trouxe, mas eu me lembro muito bem de como que o próprio Itamaraty gerou competências específicas para auxiliar em todos os campos, né, que o Itamaraty auxilia agentes de governo para estar preparado para o que também ali na Terra, eu gosto muito do nome, para uma boa berganha, no sentido melhor da palavra. Eu estou vendo, sim, esta mentalidade bastante incorporada no que talvez você tenha se referido a chamar as áreas mais modernas de governo. Eu falo isso por quê? Porque tem áreas menos modernas de governo. Muitas. E aí eu observo exatamente quadros, especialmente quadros burocráticos, que estão há muitos anos em posições relevantes, DS5, por exemplo, para quem não sabe, eu tenho um ministro, o secretário é um DS6, Direção de Assessoramento Superior, abaixo do DS5 é um cargo bastante relevante na estrutura. Não há centenas deles, não, há umas tantas dezenas. São cargos muito relevantes, mas estão ali onde sempre estiveram desde o tempo que eu era professor lá no Alto do São Carlos e ia procurar alguma coisa no Ministério. São as mesmas pessoas, e aí é muito difícil exatamente você modernizar o comportamento desses funcionários de Estado. Então, há discussões importantes em que prevalece uma disputa dogmática contra um bom trade-off, contra uma boa negociação de resultados efetivos, às claras, ou como acontece mais ou menos em todos os esforços, nos bastidores. Acho muito bom esse alerta, e você trazendo essa contribuição para esse painel de discussão e a maneira que sua capacidade de fazer repercutir, eu acho que é uma ótima sugestão para ser gritada. Bom, já me apresentei anteriormente, mas eu tenho uma pergunta para cada um aqui, deixa eu começar com a Tata. Olhando os números de projeção de demanda global, que é inexorável, inevitável que vai crescer essa demanda de offshoring, de alguma forma. Olhando, digamos, o objetivo aqui, pensando a longo prazo, você acha que a gente deveria, quer dizer, como governo, não a gente, o governo deveria investir em treinamento de mainframe quando nós somos a segunda maior comunidade Java no mundo? Quer dizer, não é um problema que vocês têm que resolver? Ou seja, o mercado vai sozinho se resolver?
Essa é a pergunta. Eu acho que eu vou fazer uma de cada vez, porque eu acho que são assuntos diferentes. E se eu fosse assim, ser muito objetivo, eu falaria assim, sim. Né? Por que eu falo sim? Porque assim, apesar de nós sermos a segunda maior comunidade Java do mundo, a demanda global não está puxando para esse tipo de perfil. A demanda global, o crescimento no mercado de outsourcing, se a gente parar para analisar hoje o mercado americano, quem demanda outsourcing? As grandes corporações. O outsourcing não chegou na média e na pequena empresa americana, que, por sua vez, é muito maior do que muita empresa grande nossa. Então, assim, formar é a lei da oferta e da procura. Se eu não formo aquilo que o mercado pede, eu nunca vou ter preço para competir naquele mercado. Eu acho que tem toda uma estrutura, tem todas as escolas técnicas, né, federais, tem escolas, inclusive, técnicas estaduais e até particulares que precisariam passar por, em São Paulo, né? Que precisariam passar por um processo de rever currículo. Né? Não adianta efetivamente eu ficar injetando ou dando vagas ou colocando vagas e assentos nas faculdades que são pouco atrativas porque o mercado não absorve. Né? Então, assim, sim, tem que ter um movimento. Né? Creio que sim, tem que ser efetivamente um movimento puxado, sponsorado pelo governo, mas assim, sponsorado, não só único e exclusivamente do governo. Né? Tem que ser puxado isso daí para a iniciativa privada. Existe sim um preço que o empresariado está pagando. Só para te dar alguma informação, o que significa fazer isso como uma empresa, eu sei, até porque essa mão de obra é uma mão de obra bastante difícil de você conseguir, né? Desenvolvedor júnior de mainframe, bota um anúncio e vê quantos você atrai, que tem empresas no Brasil que num processo de seleção que tem 20, 13 são meus. Num processo de seleção de outras empresas no Brasil, para esse tipo de profissional, de cada 20, 13 na sala são meus. Né? Então, assim, eu formo e me tiram. Eu formo e me tiram. Eu formo e me tiram. Por quê? Não vou conseguir resolver o problema do país. Precisa investir, sim. Se a meta, efetivamente, no Ministério da Ciência e Tecnologia é a gente ter 5% do mercado global de outsourcing, e para isso a gente precisa ter 100 e poucas mil profissionais injetados até 2010, né? E faltam... Se for final de 2010, a gente está falando de 2 anos e alguma coisinha aí, né? Precisa fazer um movimento muito forte no setor. Senão, o país não vai atingir a meta, né? Eu, como empresa no país, não vou atingir a meta, né? E ainda vou perder a oportunidade de gerar um processo de inclusão social. Porque essa vaga vai para outro país, requerendo um nível de profissional que não é o especialista da FEI. Então, acho que tem que ter efetivamente um movimento muito forte nesse sentido, envolvendo os vários setores, uma orquestração muito forte do governo. Né? A gente e até uma posição, tá, de uma empresa multinacional atuante na iniciativa privada. Algumas experiências de outras empresas nacionais tentando influir no currículo de escolas técnicas acabou gerando greves, né? Acabou gerando insinuações de uso indevido da máquina pública para a formação de profissionais. Qual empresa que quer esse nível de exposição? Então, tem todo um processo que tem que ser sponsorado. O dono, né, desse processo tem que puxar, visando adequar essa capacidade de mercado à demanda global, para que as empresas nacionais, e não só uma ou outra, que isso a gente vai fazer, que é procurar tampar o buraco que a gente tem para poder ser competitivo globalmente, até porque, como executivo, me interessa ter negócios não só no Brasil, mas também fornecer serviço para o resto do mundo, como uma geração de riqueza local, que vai precisar ser puxado. Eu preciso começar concordando enfaticamente com você, até porque expunha também números e metas, porque tenho responsabilidade nessa nova posição de secretário de Tecnologia Industrial de participar da discussão sobre educação corporativa,
Já tinha participado antes, quando eu vi a enorme reação que havia. Você está muito correto no ponto, pode gerar greve, né? Quando começou essa discussão de universidade corporativa, houve uma reação importantíssima e muito legítima. Mas o que é isso de universidade corporativa? A reação foi dogmática, até porque nós estávamos tratando aí de uma questão conceitual mesmo. Uhum. Na época eu insisti em dizer assim, mas não dá para chamar isso de educação corporativa? Pronto, hoje oficialmente, formalmente se chama educação corporativa, um monte de amigos meus na academia estão quietinhos, felizes da vida. Não estão pensando em fazer greve por conta disso. Mas houve desconhecimento e exagero de empresas que, com a melhor das intenções, saíram fazendo universidades corporativas. Criou-se um problema desnecessário e felizmente superado. Então eu quero concordar muito, até porque eu acredito que a lei de inovação tenha tido esse objetivo principal. Ela precisa chegar na terra, né? Ela precisa germinar. Isso eu entendo também como um desafio importante agora. Mas, comunicar e tornar a comunicação da academia com a empresa, tornar esta comunicação uma via pavimentada, clara, bem sinalizada, em quem faça esse caminho não seja acusado por um colega preguiçoso e acomodado de que está usando a marca e a infraestrutura pública para conseguir dinheiro e fazer uma casa de campo de final de semana. Tem que ser ao contrário, tem que dizer, parabéns, olha que bonito papel que está fazendo para a universidade, para a instituição e para si mesmo, porque é muito natural que bônus sejam divididos na proporção de competências e de esforços. Então, eu vejo quanto eu concordo, mas preciso desconcordar um pouquinho ao final para agradecer a pergunta ou um vetor que eu vejo dentro da indagação, que é aquele mesmo que estava na minha primeira fala aqui no debate. A questão cultural da empresa, da enorme empresa, que tendo um PIB de 4,8% da Índia, tem um PIB maior do que de muitos países vizinhos. Então, a cultura desta empresa, o país, que você tem o dever funcional, a legitimidade para trazê-la, e eu elogio pela coerência, a consistência como faz, é um enfoque que não pode ser traduzido como a receita, mas certamente há necessidades importantes dessa empresa que não se refletem necessariamente nas estratégias que o país precisa perseguir. Concordo plenamente, professor. Só dar um depoimentinho rápido sobre uma experiência que foi conduzida pelo ex-presidente da Federação das Indústrias de Minas, como é que chamava? Da Federação das Indústrias de Minas. O que sucedeu? O Carlos? Não, anterior lá. Ele vinha do leste europeu, uma grande figura, cabeça boa, foi candidato a deputado estadual, federal, agora se ferrou. Mas ele tinha uma... A gente tem muito aqui o fetiche do diploma, né, que é uma coisa... Todo mundo hoje quer ter diploma de curso superior, ou quer ter mestrado, doutorado. E se pega agora essa relação das faculdades de Direito, as piores faculdades de Direito, então algumas das mais conhecidas aqui, Unip, Uniban, Uninove. O que ele preparou em Minas, que foi uma experiência que ele trouxe, acho que da Tchecoslováquia, ou da Bulgária, um daqueles países do leste europeu, era o seguinte: você identificava uma determinada demanda por determinado tipo de profissional. Daí você juntava a Universidade Federal de Minas Gerais, juntava executivos da área, contratava um ou outro especialista e preparava um curso aí de 6 meses para atender aquela demanda específica. Então, isso dava uma flexibilidade, uma agilidade e uma ligação com o mercado muito grande. O Salege, que é uma bela cabeça lá. Então, digamos, essa flexibilidade para você trabalhar esse tipo de operação, essa questão do curso técnico, mesmo os MBAs, embora tenha muita firula nesses MBAs aí, essa agilidade para ensinar, muito mais do que para diplomar e tudo. Digamos que o diploma hoje é mais importante que a certificação. A certificação é algo muito específico aí no
no mercado, mas o diploma é mais valorizado que a certificação, né? Então, digamos, esse pragmatismo que eu acho que só pode surgir a partir das empresas demandando até a universidade, acho que é essencial aí para conseguir agilidade nessa questão da mão de obra. Por exemplo, essa questão dos cursos em company aí, dos call centers aí, eu acho fantástico. O pessoal que já mexe com o computador, já tem a ferramenta, já tem alguma familiaridade, né? Então, nesse sentido, esse distanciamento entre universidade e empresa poderia ser contornado com a empresa definindo, digamos, as demandas. Eu vou dar só um exemplo também muito interessante daquele Instituto Hospitalidade, que foi criado em Porto Seguro, pela Odebrecht, mais algumas empresas aí voltadas em qualidade. Eles queriam tirar crianças ou jovens da rua. Não adiantava você tirar se você não desse emprego. Então falaram, o que se pode dar de emprego aqui? Aqui tem o turismo. Então vamos começar a criar empregos em turismo. Como que se cria um emprego aqui? Certificação. O sujeito tinha ido para a Coreia lá, a Coreia vinha o garçom lá com um simbolinho no peito, que isso aqui é certificação. Ou seja, isso aqui garante que você vai ter emprego em qualquer lugar, porque você foi treinado de acordo com a demanda. Como que você monta um curso para garçom, para maître, para isso, para aquilo? Ué, vê quem são os melhores aqui. Quem são os melhores? Quem é o garçom que o pessoal mais gosta aqui? Fulano. Fulano, vem cá, qual é o seu conhecimento? Passa o conhecimento, esse pessoal ligado em programas de qualidade, tudo, normatiza, cria o manual e estende o curso e estende para outros estados também, né? Então, digamos, esse pragmatismo de você definir o que é programação, sabe? O que é o programador, o que é necessário e como se multiplica. Hoje nós temos uma tecnologia de multiplicação de conhecimento. Você pega desde Instituto Ayrton Senna, Instituto Hospitalidade, que passa pela normatização e pela certificação, que está pronta. Está pronta. Então, digamos, eu acredito que essa questão técnica aí, da formação do técnico, é algo que se possa resolver com as ferramentas que já existem aí. Agora, um outro ponto que daí está ligado à formalização do trabalho e à rotatividade. Eu estava conversando outro dia com um sujeito aí que veio do mercado, fez um baita investimento em SAP, hoje tem a maior empresa de SAP do país, ele está colocando carteira de trabalho em todo mundo, porque senão não segura. Só que ao colocar carteira de trabalho, ele perde competitividade. Então, digamos, essa linha que você está se propondo, eu acho que é essencial aí para conseguir estabelecer essa fidelização sem tirar o pessoal da competitividade internacional também, né? Bom, está aberto aí. Assim que eu vou precisar. Só queria pedir uma gentileza. Eu tenho que agora cumprir um pouco do meu papel executivo. Eu tenho que atender um conference call. Eu vou ter que me retirar do debate. Queria só fazer os agradecimentos. Obrigado, e aí colocar à disposição, caso a gente precisar aprofundar e ter essa discussão. Os meus dados estão aqui. Depois eu peço para o pessoal do Nacif passar e-mails e os meus telefones de contato. Tá, ok? Muito obrigado. Obrigado a você. Muito bom. Como a gente vem trabalhando há muitos anos nesse projeto de exportação, então a gente vê satisfeito que um viés toda uma linha que era a linha de outsourcing, ela ganhou gás, ela está se desenvolvendo e já está amadurecendo, né, com seus problemas, ou seja, até os seus bottlenecks estão surgindo, então já andou. Uma coisa que chama a atenção, e o senhor teve por outros países, vamos dizer, os países em desenvolvimento, é que a gente olha muito para o primeiro mundo, mas a gente esquece, digamos, o papel de liderança que o país tem em vários, vamos dizer assim, sistemas de governo, em vários softwares de governo, soluções. O senhor mesmo mencionou na área de saúde pública, e nós temos uma série de soluções aí que seriam extremamente bem-vindas por países em desenvolvimento, carentes, né, de soluções, vamos dizer assim, de países de desenvolvimento. Por outro lado, a gente nota o seguinte, que normalmente todos esses softwares, e aí, por isso até eu trouxe o Serpro como um exemplo, eles são desenvolvidos para companhias estatais, que, por seus estatutos, não podem comercializá-los. Quer dizer, então, digamos, a Prodan tem um sistema de saúde pública em São Paulo, excepcional, é software aberto, tudo, mas ela não tem nem interesse, nem vocação.
Ou seja, não existe empresa, quer dizer, essa é uma das razões aqui que a gente não consegue exportar. Quer dizer, todos os sistemas, então vamos falar da urna eletrônica, vamos falar do sistema de imposto de renda, vamos falar das campanhas de vacinação, quer dizer, tudo que a gente sabe de bom que existe aqui, mas não existem empresas, porque esses softwares são contratados pelas, digamos, pelas companhias ou federais, ou pelas estaduais, ou municipais, em determinados casos, que não têm uma vocação, nem faz parte do seu objetivo exportar. Nós tivemos, há 2 anos atrás, uma missão visitando, na época, a BMF. A BMF é um espetáculo, mas ela é proibida agora, até ser privatizada. Agora, se virar uma SA, agora vai poder. Mas ela não poderia vender aquele conhecimento, aquele know-how desenvolvido. Nós temos, de alguma forma, secretária, de viabilizar um Nós teremos que viabilizar algum processo, secretário, de o governo interferir nessa transferência, né? Quer dizer, é um grande conhecimento disponível dentro do Brasil, um grande potencial de exportação, enorme, tá? Para países que não estão, digamos, no primeiro mundo, países que não conhecem ainda a liderança nossa, mas esse é um trabalho relativamente fácil de fazer. O Brasil firma esses acordos de cooperação internacional, tecnológica, mas pelo menos o setor de TI não dá valor a isso, ou não atenta para isso. E aí, mas faltam empresas, porque efetivamente o código, os softwares, as soluções não são de empresas particulares, são de empresas públicas. Então eu coloco mais isso aí como um desafio de a gente tentar viabilizar, quer dizer, sejam por doações, né? Nós tivemos um caso recente da África do Sul, visitando o país, até nós vamos conversar sobre isso, e digamos, se interessaram muitíssimo na solução de saúde pública aqui de São Paulo, né? Então, e a Prefeitura de São Paulo, já que é um software aberto, ela dá de graça esse software. O que não é problema, porque dar de graça um software não significa nada, quer dizer, significa fazer a customização, o treinamento, quer dizer, são projetos milionários, independentes. Mas como a gente poderia, né, ajudado pelo MDIC, então, a viabilizar o que eu chamaria de surfar uma nova onda, né? A onda em que, quer dizer, o outsourcing já começou, é a onda que começou sendo surfada pela Índia, por outros. Agora nós temos que descobrir uma onda nossa, né? Porque para surfar como país. Muito obrigado por essa observação para todos nós. Eu acho que você toca num ponto vital. Eu imagino que você tenha, pelo que você relata, tenha participado da recepção à ministra, né, da África do Sul. Então, já naquele momento, eu acho que isso foi literalmente 2 ou 3 dias depois que eu assumi a secretaria. Então, eu fiz questão de participar por telefone para dizer do engajamento da secretaria no cumprimento dessa sua função, contribuir para a exportação de software brasileiro, e aí você vê assim, no que eu acho que é uma fronteira importantíssima. Eu não fico à vontade de dizer na ausência do Fernando, porque foi suficientemente debatido na presença dele, né? Eu não acho que a gente deva depender tanto de tirar um pedaço da participação da Índia no mercado americano. Nós temos o resto do planeta. E nós temos uma vocação mais para customizar serviços ou softwares para o resto do planeta do que seguir rigorosamente as disposições do Mr. Sabani e do Mr. Oxley para atender a um escândalo que eles não tinham dado conta, né, de evitar, e aí enrijecem por um fenômeno interno, enrijece uma legislação, e aí nós temos que fazer. Eu me lembro, eu era membro do conselho da Copel, uns tempos atrás, e passou lá, gastou-se muito dinheiro da Copel, mas claro, mas ela está lá nos Estados Unidos com a ADR, está certinho. Ela foi lá, né? Tem que fazer em Roma, de acordo como fazem os romanos. Mas aqui, nas fronteiras bárbaras do Império, nós não temos que necessariamente seguir. E também temos que olhar se nós estamos seguindo Roma no ano 50 ou no ano 500 da era cristã. Precisa ver exatamente em que momento que estão. Então, te agradeço muito ter dito isso para todos nós e para ficar registrado aqui nessa importante fonte de debate. Estou plenamente de acordo.
acho interessante porque no mercado global de tecnologia, os Estados Unidos representam um volume financeiro enorme, né? Um volume de investimentos muito grande. Será que a gente, investindo nos outros lugares do mundo, né, e tentar desbravar os impérios bárbaros aí, a gente vai realmente conseguir ter um desempenho importante na área de tecnologia? E a outra questão, que na verdade eu colocaria para vocês dois, mas que foi uma afirmação do Fernando, que colocou as fusões e aquisições como um momento positivo, né? E que, enxergando até como um cidadão global, né? E que não só como brasileiro, mas pensando no conceito de humanidade, as fusões e aquisições levam a uma demissão brutal, né? Normalmente. E como é que a gente pode justificar esse tipo de ocorrência num setor tão pujante como o de tecnologia, né, de haver esse tipo de fusão e aquisição, as acomodações de mercado, e ter essa enorme, né, jogada de mão de obra fora, né, se dispensar um grande volume de pessoas, e, ao mesmo tempo, as empresas quererem formar mais gente e quererem cada vez mais mão de obra mais barata, efetivamente. Que eu acho que o que acaba acontecendo é que o profissional que é demitido num processo desses de fusão e aquisição é porque ele atingiu um nível de maturidade e de custo para a empresa que se torna muito maior do que ela efetivamente quer pagar, né? Então, eu gostaria de colocar esse ponto de vista para você discutir, e também essa questão que eu coloquei anteriormente. Seguinte, eu acho que, como em tudo, a diferença do remédio para o veneno é a dose. Minha avaliação é que o setor TIC no Brasil é extraordinariamente fragmentado. Isso que os dados nos mostram. É uma grande vantagem por termos, então, tantos desenvolvedores que estão com um espaço para fazê-lo, porque o crescimento da sua ideia será o crescimento da empresa que é sua e de colegas. Diferente de precisar crescer dentro da filosofia de uma organização muito grande, que não é exatamente a nossa maior vocação cultural. Então, partindo de um ponto que os dados mostram que há uma extraordinária fragmentação, fusões e incorporações gerarão um outro extrato de empresas que certamente, na minha opinião, certamente, fortalecerá a cadeia inteira. Então, há um momento em que são bem-vindas e são desejáveis, porque nós temos grandes empresas públicas ou estatais e temos uma grande base de pequenas e médias empresas. Eu acho que o setor pode passar ainda por um fortalecimento na medida em que constituir um extrato mediano de gente com mais músculo, que pode dar passos maiores, pode abrir fronteiras maiores. Porém, me parece que função de governo no horizonte imediato e de médio prazo, função de governo é continuar fortalecendo estruturas como o Softex e apoiar redes. Dá um exemplo concreto. Não imagino ser possível no cenário uma grande empresa produtora de games. Grande empresa produtora de games já tem, e o mundo é pequeno para elas. Por isso que a gente vê o tamanho das dentadas que se dão. Então, aí isso já está resolvido, o mundo é deles. Várias gerações ainda usarão games dos 3 principais fabricantes. Mas a quantidade de empresa pequena, de moleque, de incubadoras, produtoras de games no Brasil, só vendo para acreditar. A quantidade extraordinária que tem. Se você vai na principal feira na Alemanha, você vai ver que a presença
do Brasil é desproporcional à sua expectativa, é muito maior. Eu não imagino que devamos receber bem um conjunto de ações que visem a fundir essas empresas e tornar maiores. Não vai melhorar. Vai diminuir espaço para a criatividade dessa molecada. Mas associá-los em rede e fornecer insumos importantes, como uma boa biblioteca, isso sim, isso pode ser uma alavanca importante. Organizar processos de exposição no exterior, de venda, como a Apex vem fazendo. Acho que isso sim, sem cobrar $10 mil por uma participação. O contrário, não cobra nada. Se for possível, paga a passagem do pessoal. Eu acho que isso seria muito mais útil, um remédio mais adequado. Se me alonguei muito, vou concluir sintetizando para essa questão. Processo de fusão e incorporação no segmento pode ser bem-vindo, sim, no curto prazo. Eu acho que tem espaço para isso. Mas é para sempre tomar cuidado com qual é a vocação maior brasileira, que todo mundo concorda que é criatividade, capacidade de amoldar-se e de atender a demandas de clientes. Aqui, e clientes iguaizinhos espalhados pelo mundo inteiro. Porque dom de mercearia tem em qualquer lugar. Não estou dizendo que a gente deve viver para fazer software de gestão de mercearia, mas para dizer que aquele velho conceito de inovação. Inovação é o que é novo ou o que é novo para uma organização ou para um mercado? Eu acho que eu tenho uma opção clara. Inovação é inovação para considerado o mercado ou considerado a organização. Tudo isso é inovação. E não descobrir que uma mistura de pozinho vira pólvora, dá tiro. Em conclusão, se a gente olha mais historicamente, como é que se organizou a produção de eletrônicos em Taiwan? Como é que organizou-se a produção de eletrônicos na Coreia? Não há uma receita necessária. Ambos qualificaram-se muito no mercado de eletrônicos, com receitas completamente distintas. Provavelmente em respeito às próprias identidades culturais. É isso que eu acho que a gente tem que fazer. Estar muito atento para qual é a nossa identidade cultural, quais são, então, essas grandes vantagens quando nós estamos tratando da mercadoria, conhecimento do produto, conhecimento gerado. Não é seguindo receita. E se for seguir receita, alguém que tem uma cultura mais propícia já pegou esse caminho e hoje vende 84% para o mercado americano. Não acho que é onde a gente deve disputar. Bom, queria agradecer muito o Grando aqui. Nós vamos fazer um intervalo aí para o almoço e voltamos às 13h30 aí para continuar essa rodada aí. Muito obrigado a todos. Muito obrigado por estar aqui. Muito bom.